A graça e a paz do Senhor, irmãos, bom dia. Irmãos, eu tenho uma mensagem hoje. Eu quero ler com vocês aqui o Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 13. Assim diz o Senhor: Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para lançado fora, ser pisado pelos homens. Vamos orar. Senhor Deus, o Senhor é santo, Pai, bondoso. Tua infinita graça nos deu a Tua palavra para que nós possamos Te conhecer os Teus atributos. Através delas nós podemos Te adorar, podemos conhecer mais do Teu plano de redenção. O Senhor se revelou através da Tua palavra. Senhor, nós Te damos graça, que essa palavra nos transforme, nos conforme ao Filho, que o Teu reino avance e que o Senhor receba a glória para si. Eu Te peço, Senhor, em nome de Jesus. Irmãos, essa passagem ela faz parte ali do contexto do Sermão do Monte, o Sermão da Montanha. O Sermão da Montanha foi o maior sermão pregado no mundo, pelo maior dos pregadores, Jesus Cristo, Então ali você tinha um povo judeu que há muito tempo almejava a vinda do Messias, Estava ali agora, o Verbo se fez carne, o rei do reino estava lá e ali ele estava ditando, ensinando qual o padrão que o cidadão do seu reino tem que viver. Então Jesus começa ali ensinando sobre as bem-aventuranças, que está relacionado ao caráter do cidadão do seu reino, Ele ensinava ali para os seus discípulos na época, para alguns seguidores, para uma multidão ali de seguidores, A gente via ali que provavelmente tinha uns 12, tinha alguns que provavelmente que andavam mais com eles, mas não era do grupo dos 12, e outros que às vezes acompanhavam, Então Jesus estava ensinando ali, ditando o padrão de como deve viver, de como é o caráter do cidadão do reino de Deus. Então está ali o rei e ele está ensinando aos seus cidadãos quais são as características que tem que ter esses cidadãos. Então ele começa falando ali nas bem-aventuranças, Feliz é aquele que é pobre de coração, que é humilde de espírito, Ele limpo de coração, pacificador, misericordioso, tem fome e sede de justiça, choram, Então são essas características dos cidadãos do reino de Deus, dos cristãos, dos verdadeiros cristãos, aqueles que foram regenerados, que estão vivendo em santificação, no processo de santificação. Então é assim que todo verdadeiro cristão tem que ser, esse é o nosso caráter. Então Jesus, depois de dizer o que nós somos, ele começa a falar, o que nós devemos ser. Então ele nos compara com sal, ele compara os seus discípulos com sal, no sentido de causar influência mesmo, Jesus ele ensina isso porque ele na sua época tinha os principais grupos de religiosos, eles pouco influenciavam na sociedade, Você tinha ali os fariseus que eram totalmente soberbos, orgulhosos, Eles se achavam melhores porque eles eram conhecedores da lei, Eles viviam ali junto com os escribas e tinham conhecimento, tinham posse das escrituras sagradas. Então a forma como eles oravam era de forma soberba, a forma como eles dizimavam, a forma como eles professavam a fé não tinha fruto algum para a sociedade, não influenciava de forma alguma. Assim como os fariseus também tinham os saduceus que só se preocupavam com as questões cerimoniais, do sacrifício, da oferta, da forma de orar, de cultuar, então pouco se preocupando com as motivações internas, Então também não influenciavam de forma alguma. Os essênios também eram um grupo religioso daquela época que se isolaram, foram ali para a região de Curã, perto do Mar Morto. Então lá eles viviam em estado contemplativo, então eles não tinham vivência nenhuma ali com a comunidade da época, E também tinha os zelotes. Os zelotes, eles só se preocupavam com as questões militares, político-militares. Eles pensavam de libertar o povo judeu do jugo de Roma de forma física, E nós sabemos, as escrituras mostram que a libertação não era nesse sentido, a libertação era espiritual,
né? Libertação do mundo das trevas, do reino das trevas, para estar em paz com Deus. Era esse sentido da libertação de Cristo. Então, os zelotes eles só se preocupavam com essas questões político-militar. Então, esses grupos religiosos pouco influenciavam ali na forma de viver da comunidade. Então, Jesus ele traz isso justamente para que os seus discípulos, né, e isso pode ser aplicado para a gente, né, é um aplicativo que vai existir para sempre, serviu para os discípulos ali, serviu para a igreja primitiva, para toda a igreja e serve para a gente hoje, né? O cristão ele não é um ser apático neutro desse mundo, né? Nós causamos influência, por isso que ele nos compara com o sal. O sal naquela época ali tinha várias funções, né? Assim como tem hoje. Hoje nem tanto, porque a gente já tem tecnologia, uma tecnologia mais avançada, então a gente já tem os refrigeradores aí que auxiliam na conservação, mas naquela época o sal ele era muito mais utilizado na conservação mesmo de alimentos, né? O sal ele serve para diminuir o estado de putrificação de uma carne, por exemplo. Você passa um sal ali na superfície de uma carne e aquela carne ela vai se deteriorar de forma mais lenta, né? Outra forma que o sal era utilizado era para enaltecer sabor, trazer sabor àquilo que era insosso, aquele que estava sem gosto, né? O sal naquela época era usado como moeda também, né? Os chefes nos trabalhos pagavam seus funcionários com sal, porque o sal tinha um grande valor. Foi daí que veio o nome salário, né? O sal era usado também medicinalmente também, ele é como anti-inflamatório, né? Ele era colocado ali num ferimento, por exemplo, para diminuir o processo de infecção. E por isso que Jesus afirma, né? Vós sois o sal da terra. Vós sois o sal da terra. Ora, a terra é o lugar onde está apodrecendo, é o lugar onde a maldade predomina. O mundo ele é perverso, ele é contaminado com o pecado, ele é corrompido, ele é corrupto, né? O mundo ele é imoral, né? Então o sal, no sentido de refrear, de conservar a maldade, de diminuir que a maldade, que o pecado avance. Então, nesse sentido nós somos sal, e esse é o sentido negativo, de conservar, de manter, de frear que a maldade avance, mas no sentido positivo também, de trazer sabor, de trazer alegria, né? De trazer paz, de trazer a palavra de Deus. O cristão ele foi chamado para fazer uma boa obra, nós fomos escolhidos desde a eternidade para manifestar a glória de Deus na terra, né? Para sermos testemunhos, né, de Jesus, da obra de Deus na terra. Então nós precisamos influenciar. Então, assim como o sal ele diminui ali o processo de putrificação, que uma carne apodreça, né, nós cristãos, tendo todas aquelas características ali, sendo pacificador, manso, humilde, misericordioso, tendo compaixão, não competindo, não disputando, não entrando em contendas, trazendo palavras de paz, de aconselhamento, de tranquilidade, nós influenciamos sim, né? E também trazendo a alegria daqueles que realmente estão em Cristo Jesus, né? Um lugar onde é cheio de contenda, cheio de pessoas aflitas, de contendas. Então o cristão, quando ele chega, ele leva a paz para aquele lugar, né? Porque ele vive em paz com Deus, então ele vive em paz, então ele leva a paz, ele leva alegria, né? Onde um lugar onde tem muita perversidade, imoralidade, o cristão chega ali, ele faz a diferença, as pessoas já não tomam cuidado, olha, esse cara aí é cristão, não vai falar besteira não. Então, nesse sentido, né? E Jesus afirma aos seus discípulos, né? Vós sois sal do mundo, né? Então, influenciamos, trazemos sabor, conservamos, refreamos a maldade, né? E ele continua, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor, né? O sal daquela época usado ali na região onde Jesus viveu, uma boa parte vinha do Mar Morto, e ali ao redor do Mar Morto era rico em alguns minerais, em alguns minérios, e os minerais desses minérios, né, eles contaminavam o sal. Então era comum naquela época o sal perder as suas propriedades. Essas são as propriedades do sal, essas são as características, né? Uma pequena quantidade de sal leva
um produto grande, a superfície daquele produto de estar blindado dos micróbios, por exemplo, né? Conserva. Né? Essa é uma propriedade do sal, de levar sabor, uma pequena quantidade de sal em 1 quilo de feijão é suficiente para aquele feijão ter o sabor do sal. O sal salga o feijão, não o sal fica com o sabor do feijão. E você não precisa colocar 1 quilo de feijão, 1 quilo de sal no quilo de feijão. Né? Uma pitada de sal é suficiente. Né? Então, no sentido de que uma pequena quantidade de sal é suficiente para influenciar ali no mundo, né? Assim como uma pequena quantidade de sal conserva ali um alimento, uma pequena quantidade de sal traz sabor ao alimento, uma pequena quantidade de cristãos verdadeiros nesse mundo é para causar influência na casa, no trabalho, na comunidade, no seu bairro, né? Então somos sim pessoas que influenciam, refreando a maldade e trazendo a paz e a alegria para esse mundo. E uma forma que esse sal era utilizado é que quando ele perdia essas propriedades, por causa dessa contaminação, ele perdia sua pureza, perdia suas propriedades, ele era lançado fora, ele era utilizado na pavimentação, nas ruas, nas estradas, no degrau das escadas, e ele era pisado pelos homens. Então Jesus ensina, né? Se vier a ser insípido, se ele perder o seu sabor, perder o seu gosto, perder suas propriedades, suas características de salgar e de conservar, ele nada mais serve senão para ser jogado fora e ser pisado pelos homens, né? Então, precisamos influenciar positivamente. Eu não digo no sentido de começar a militar, ir para a rua, não, mesmo que isso seja necessário, né? Mesmo que isso seja necessário pregar o evangelho, mas na forma de viver, né? Nós pregamos o evangelho na forma de viver, na forma como nós nos procedemos no trabalho, no bairro, no mundo, no trabalho onde as pessoas são muito competitivas, umas falam mal da outra e você está lá convivendo, você age de forma diferente, você não compete, você é manso, a pessoa quer ganhar o melhor salário, você permite que ela ganhe o melhor salário, você não fala mal de ninguém. Então, na sua escola, seus amigos todos usando droga, todos fornicando, e você vivendo em santidade, buscando ser conformado com a palavra, né? Namorando de uma forma diferente, né? Sem fornicar. Tudo isso influencia na forma de viver das pessoas. As pessoas olham para você e elas veem que o cristão ele é diferente. E olha, o cristão perdendo essa forma de viver, a sua mansidão, o fato de ser pacificador, de ser puro de coração, né? Perder a sua humildade, isso é perder o caráter, isso é perder a propriedade de sal. Então, quando nós deixamos de ter as características de um cidadão do reino, nós perdemos o nosso sabor e, obviamente, deixamos de influenciar, de impactar nesse mundo. E nada mais... nós não servimos mais para nada. Ora, se Deus nos escolheu para que fomos conformados a Cristo e manifestarmos a glória de Deus nesse mundo, obviamente, se nós não temos esses atributos, se nós não somos conformados a Cristo, se nós não temos o caráter dele, nós não influenciamos em nada, né? O Brasil, por exemplo, hoje tem 210 milhões de pessoas, né? Nós somos hoje, eu acho que 50 milhões, cerca de 50 milhões de cristãos no Brasil, e pouco a gente vê uma influência no Brasil. O Brasil é um país onde tem os maiores números aí de criminalidade, homicídio, suicídio também, roubos à mão armada, aborto, uso de drogas, acidentes por embriaguez, né? Então quer dizer que esse sal provavelmente esteja insípido, né? Provavelmente o crente de hoje ele não sabe como ele deve ser, como ele deve se comportar, ele não sabe quais são as características de um verdadeiro cristão, ele talvez não tenha mais Cristo como modelo, né? Então ser sal, ter a propriedade de sal é justamente ter essas características, é você olhar para Cristo e ter ele como modelo e viver como ele viveu, né? Então quando somos mansos, não competimos, quando nós não somos truculentos no mundo onde todo mundo quer brigar, quer discutir, quer debater, e nós levamos a paz, nós deixamos ela passar na frente, nós não queremos o melhor salário, o melhor carro, no mundo onde todos querem tudo para si, onde as pessoas são egoístas, e o crente ele precisa ser diferente, né? Então, a mensagem hoje é para que nós
não percamos essas propriedades do sal, né? Que nós mantenhamos essas características do cidadão do reino e que nós possamos influenciar nesse mundo. Eu trago agora a questão da política agora, né? Muitas pessoas acreditam, né, cristãos mesmo, acreditam que nós somos apáticos à política. Nós podemos participar, né? Nós não somos neutros, nós temos escolhas. Nós podemos preferir uma ideologia política, nós podemos trazer a verdade, trazer esclarecimento, né? Inclusive nas redes sociais também um meio onde nós influenciamos também, e precisamos também influenciar de forma positiva no que compartilhamos, no que curtimos, no que nós postamos ali para nossos amigos, né? Então, tudo isso é uma maneira de influenciar de forma positiva, no sentido de trazer alegria, de trazer paz, de conservar a maldade, né? Não compartilhar coisas ruins que ferem a dignidade das pessoas, não ofender as pessoas, né? Então, uma mensagem que eu trago aqui para todo cristão, né? Que nós que nós tenhamos esse caráter do verdadeiro cristão, do verdadeiro cidadão do reino de Deus, e que nós sejamos sal, né? Que nós possamos, que a nossa forma de viver refreia a maldade desse mundo, a perversidade e a imoralidade, e que nós possamos levar sabor, alegria, paz para esse mundo onde está cheio de tristeza, aflição e sofrimento. Que Deus te abençoe e te dê um ótimo dia, na graça e na paz do Senhor Jesus.